Boa tarde, lindeusas! Hoje eu tô aqui para falar com uma paciente mais do que especial, não só paciente, pessoa, profissional, uma pessoa que eu admiro, então é muito simples, né? Quando a gente admira uma pessoa e desenvolver um diálogo contagiante. Minha convidada, Jaqueline, acabou de entrar, deixa eu já... Tá... Tudo que é ao vivo é assim, né? Sempre tem os perrengues chique, é fato. Oi, Jaque, seja Oi, bem-vinda! tudo bem? Boa tarde. Que saudade de você, Poli. Eu também, muita saudade. É uma pessoa que eu tava falando, é muito simples e fácil a gente conversar ou desenvolver qualquer diálogo com uma pessoa que a gente admira, não é? Ai, é E, recíproco total. e essa admiração é uma coisa que é muito crescente, tanto pelo seu lado profissional quanto pela pessoa, né? Nós já nos conhecemos há algum tempo, né, Jaque? E conta para o pessoal aí como foi que a gente se conheceu. Vamos desenvolvendo. Ai, Poli, olha, eu só tenho a dizer que eu estou com muita saudade de você. Passamos 2 anos juntas, 2 anos juntas, se vendo sempre, toda semana. Eu ia na clínica da Poli, a Poli ia na minha clínica. A gente se tratava, se ajudava. E, nossa, era incrível a leveza que essa Poliana trazia para minha vida. Não só na balança, como na alma também. Ai, era muito bom ser cuidada por você. E a gente se conheceu, né, através de uma amiga em comum, a gente se uniu através da estética, depois da psicologia também. Nem sei quantas coisas eu já fiz com você, Poli. Eu fiz eu fiz drenagem, eu fiz depilação, eu fiz que mais? Você tem a ficha aí, né? Drenafit, Drenafit, limpeza de Drenafit, pele. limpeza de pele. Nossa, inclusive estou necessitada. Quando, Não fiz mais depois de você, tá? quando você sair de Londrina e estiver aqui em Apucarana, corre para cá, que vai ser uma honra poder te receber de novo. Com certeza Já vou. que hoje eu estava olhando a sua ficha, né? E estava ali revivendo vários momentos que a gente viveu, né? Desse âmbito da estética. E eu lembro que quando você, porque eu vou atendendo os pacientes, eu vou fazendo as observações nas fichas, porque senão eu não dou conta, né? As fichas físicas aqui, ó. Então eu vou fazendo as anotações, porque senão depois a gente não lembra, né? E Sim. observando, eu lembro que você tinha feito uma cirurgia. E como foi para receber? Como que o seu corpo reagiu nessa parte da drenagem linfática? Verdade, pô, eu tinha até esquecido disso. Eu tava completamente inchada, constipada, de todas as formas imagináveis. Nossa, eu lembro que o meu dedo dava para apertar assim, ó, dava fofinho, de tanto líquido que eu tinha retido por conta da anestesia, né? E desde a primeira sessão da drenagem que a gente fez, tanto para retenção de líquido quanto para dor também no pós, e nem era uma cirurgia externa, era uma coisa interna, me ajudou muito na recuperação, muito mesmo. Eu fico muito feliz, né? Falando em dor, eu né, até te mandei as fotos ali para a gente poder lembrar. A gente fez ventosa, né? A Ah, ventosa, ela tem um lado bom e um lado não tão bom, porque tem gente que é mais sensível, né? E não é um protocolo que a gente faz assim, a rolé, né? Para qualquer paciente, porque tem essa sensibilidade. E eu falo que o melhor protocolo é aquele que gera melhor, sabe? Experiência para o paciente. Então não pode, tem que ser algo que seja confortável. Essa é a palavra, confortável. E na ventosa, eu lembro e tenho anotado, né, os graus que você tinha de dor e o que a ventosa contribuiu para você. nossa, dor nas costas. Lembra que eu tinha uma dor horrorosa no meio das costas, assim, de ficar. Postura, gente, tem uma postura. De ficar assim, sento assim, para trabalhar, né? O dia inteiro trabalhando na frente do computador. E eu tinha uma dor horrorosa nas costas. A gente fez ventosa uma vez na semana por várias semanas, né? E a Era minha dor.
Nós fizemos 8 semanas. E a minha dor foi embora. Nossa, o dia que eu fazia ventosa, no outro dia, parecia que tinha tirado um elefante das minhas costas. Eu lembro que ficava bem roxo mesmo, né? Onde doía mais. Mas, nossa, inclusive, agora eu voltei a treinar certinho. Seria incrível fazer ventosa toda semana, porque dói tudo. Você não tá mais vindo pra cá aos sábados? Não, eu vou raramente, não vou mais tanto quanto antes. Ah, mas quando vier pra cá, me avisa antecipadamente que a gente marca. Vou fechar a clínica, pô. De dia de sábado esse só atende eu. E spa, estética, relaxamento, vamos fazer tudo. Sim, tudo. E essa experiência, Jaque, que você viveu também com as pedras quentes, você sentiu qual, assim, maior benefício? Ai, das pedras, Poli. Eu me lembro do relaxamento. E também ajudava na dor, né? Mas eu lembro que, tipo assim, era instantâneo. Quando você ia colocando aquelas pedras nas minhas costas, nossa, parecia que eu e a maca virávamos um só, assim, ó. Um Eu dia. ia afundando. Nossa, muito bom mesmo. Certo. Quando a gente se uniu pela drenagem, qual que é um ponto que você viu no seu corpo que gerou, assim, uma maior transformação ou maior resultado? Pô, ele, assim, foram, acho que, dois fatores, né? A redução das medidas, porque tinha, né? Você drenava, mandava tudo embora. Fazia mais xixi também, né? A retenção de líquido ia toda embora. E a questão de você passar o creminho, né, na gente também. Ai, eu saía toda hidratada também. É um ponto maravilhoso. E E, intestino funcionava melhor, tipo, funcionava muito bem. A pele também fica melhor, né? e a água? E a água, eu bebia bastante água e sentia mais sede. E quando não bebia, os meus dedinhos contavam. Quando você não tinha bebido, eu falava, já que bebeu água. E eu não bebia tanto. Eu comecei a desenvolver o hábito de beber bastante água depois que a gente começou a fazer as drenagens. Porque você me mostrava o quanto que eu estava inchada por não beber água. É, a água, na realidade, ela faz uma limpeza, né, no corpo, que ela é muito importante, principalmente para nós mulheres, né? Ela faz uma regeneração, ela traz um cuidado, um viço melhor para a pele, uma melhora do intestino, ela auxilia muito em tudo. E na drenagem, né, que hoje é outro nome, mas a base é drenagem linfática, quando eu tocava no abdômen, não sei se você vai lembrar, mas tinha alguns pontinhos que eram mais doloridos ali entre o útero e a parede do intestino, né, que eu fazia aqueles estímulos justamente para fazer com que esse fluxo funcionasse, né? E a gente que é mulher, nessa parte ali de abdômen, ele tende a muito tempo ser inchado. E eu percebo que por falta de conhecimento, muitas mulheres acham que esse inchaço é normal, quando na realidade não, né? Pode ter sido sim causado por alimentação, a drenagem linfática ela auxilia muito nesses pontos. Período menstrual, às vezes algum medicamento que está tomando, né? DIU, etc. E toda essa parte ali do abdômen, quando faz a drenagem linfática, eu me lembro assim, como se fosse agora. O seu desenho de cintura e costela é assim, é um dos poucos desenhos que eu já vi num corpo feminino. Porque assim, conforme eu fazia todo aquele estímulo, ele tendia a responder muito depressa. Isso era uma coisa assim que me encantava. E eu falava para você, né? Falava assim, nossa, já que você viu, né? Que legal. Aí eu lembro de você passando a mãozinha assim para sentir. Ai, pô, eles estão me deixando com saudade, eu vou ter que fazer. É muito bom, é muito bom. Assim, porque principalmente no período menstrual, era o período que eu mais gostava de fazer a drenagem, porque daí eu me sentia menos inchada, parece que eu me sentia menos menstruada mesmo, sabe? Mas assim, mais Sintomas, né? sintomas reduziam muito. Você Era tinha muito bom. cólica ou tem cólica? Naquela época eu não tinha. Agora que eu coloquei o DIU, eu tenho bastante cólica. O DIU
ele tende a dar, né? Só que é muito, como que eu te falo? Varia muito de organismo para organismo, toda essa absorção. Tem pessoas, né, que a partir do 6º mês o corpo já começa a fluir de outra forma. E algumas outras, por conta do medicamento, tudo que já está ali dentro, né, ele demora um período maior. Esse inchaço é uma coisa que te incomodava já, que você só teve essa percepção depois que a gente começou o tratamento? Olha, Poli, eu tive essa percepção depois que a gente começou, que você foi me falando ali, me explicando, me mostrando. Eu não tinha tanto conhecimento disso, não. Meio que passava batido, sabe? Na correria e tudo mais. Mas aí quando eu resolvi cuidar mais de mim, fazer as drenagens, todos os tratamentos, aí eu tive mais conhecimento desse autocuidado. E quando você, por exemplo, em roupa, né? Quando você tá nesse... Oi? Em roupa, sim. Em roupa eu percebo. Percebe mais, né? Eu E, e, percebo em anel. e isso influencia no seu humor ou não chega a afetar? Hoje em dia a TPM influencia no meu humor. Naquela época não, mas hoje em dia sim, bastante. É, e voltando, né, ali para a ventosa, para os estímulos, para o benefício, né? A ventosa é dela que se originou posteriormente a acupuntura. Então, é uma ciência milenar, né? Na medicina tradicional chinesa, é uma coisa que usa-se muito. A ventosa, ela tem o posicionamento, que eu já fiz em você, que é esse onde fica mais arroxeado, né? Principalmente nos locais onde o paciente tem alguma inflamação. Normalmente costa e principalmente por exercícios repetitivos, né? É muito comum ficar atrás da escápula por conta dos movimentos que a gente realiza muito com o braço, né? E às vezes ali atrás do pescoço, também pelo fato de dormir, né? Às vezes quando a gente dorme, mal jeito, etc e tal, a gente sente essa região que é totalmente flexível, um pouco mais travada, né? Quando a gente fez, eu lembro que a gente fez uma das sessões, a gente fez o arraste, que a gente só, falando para você de uma maneira assim mais superficial, quando a gente faz o arraste, a gente traz, é como se a gente falasse assim para todos os glóbulos vermelhos, ó, trabalha, oxigena sangue aqui, coloca muita ação aqui porque precisa, e é rápido, ele não deixa roxo. Eu não sei se você vai lembrar, tá? Mas eu lembro que era uma época que eu fiz observação na sua ficha da cadeira, que era uma cadeira que você estava trocando na Sim. clínica porque não estava boa. E a gente fez o arraste. E eu lembro de quando acabou, você falou bem assim para mim. Era uma época que eu ainda te atendi. Daí você falava assim para mim: nossa, fala pra Poliana que você tá com alguma dor. Daqui a pouco ela entra com o trem, ela já. Acho que foi a primeira vez que a gente fez a ventosa esse dia. Ah, é? Acho que sim. Ah. Por isso que eu falei isso. Que eu falei pra você que eu tava com dor. Aí você foi pra dentro e voltou com a ventosa. E a ventosa no seu corpo é uma coisa que te incomoda ou te traz mais benefício? Eu falo incomoda por conta do roxo. Ai, nem ligo. Nem me importo com o roxo. O resultado ele é tão bom, ele é tão benéfico, que o roxo ele fica ali sendo um nada, não tem importância nenhuma. Certo. Quando a gente fez o protocolo DrenaFit, a gente incluiu, porque o DrenaFit também tem a parte da drenagem, né? E eu lembro que a gente fazia nas áreas onde a gente estava fazendo o tratamento. Essa parte manual, esse toque manual, tá? Esquece a máquina. O que ele te causa? De benefício? Assim, o que ele te remete à lembrança ou uma experiência? Não sei dizer, Poli. Não sabe? Por exemplo, assim, o que eu quero te perguntar? Quando você está num tratamento onde tem máquina e você está num tratamento onde ele é manual, qual que é a experiência que o seu corpo sente? Não estou falando de resultado, não. Estou falando de experiência. Porque jamais, né? Até costumo falar. Jamais. Eu vejo muitos outros profissionais quererem vender, né? Principalmente na minha área, querer vender resultado de quebra de gordura localizada na mão. Então, corram. Isso aí não existe. Tá? Você ir numa profissional e a pessoa falar assim para você, eu quero gordura localizada. Aí você fala, tá, qual aparelho você usa? Não, é tudo manual. Não existe. A nossa mão, ela influencia o corpo e acelera o processo corporal de diversas formas, tá? Sistema vascular, linfático, muscular,
de várias maneiras mesmo, influencia positivamente. Mas jamais para quebra de gordura e falando de estética, algo parecido com máquina. Não existe mesmo. É disso que eu tô te falando. Só de experiência. Porque eu não tô falando de um resultado ou de uma modelagem corporal com quebra de gordura, tá? Somente experiência. Quando você tá ali, que a gente fez drena, né? E eu tava ali com a máquina. E quando tinha a parte que é manual do drena, qual das duas experiências você entende que relaxa melhor? Ah, é a manual, sem dúvida, porque a máquina é a máquina, né? E eu lembro dos movimentos, né? Com a mão é bem melhor, é bem mais humanizado, é bem mais tranquilo, relaxante. É outra experiência. Não que a Então, máquina seja ruim, é bom também, mas mas manual é era melhor. outro resultado, né? É, No sim. quesito relaxamento, é nesse que eu tô Não, bem no quesito pontuando. relaxamento, a mão, o manual é bem melhor. Bem melhor. Certo, eu percebo que tem muita gente quando manda mensagem, a pessoa fala bem assim, mas é manual, é com máquina. Eu falo, gente, drenagem linfática com máquina. Porque assim, ó, tem um protocolo que eu trouxe que assim, já tem outras clínicas, tá? Não é nada inovador, não. Que é aquela maca, né? Que se chama Mantos. É uma máquina onde o paciente deita e a gente reveste ele ali, ele fica muito quente, acelera muito. O paciente soa, fica muito suado, né? É muito comum isso. O suor por conta da alta temperatura. Com isso, a pessoa perde líquido corporal. Mas entre perder líquido corporal e fazer o estímulo de drenagem linfática, são dois processos totalmente diferentes. E o estímulo de drenagem linfática, ele pode ser feito com máquina, né? Mas ele também pode ser feito manual. Quando a gente fazia manual, qual que é a área do corpo que você sentia melhor, a melhora mesmo? Ah, eu acho que era o abdômen. Depois do abdômen, qual outro local que você pontua um resultado positivo? Depois do abdômen, acho que quadril, coxa. E por último, costas. Costas a gente não vê muito, não repara muito, né? Repara mais nessas áreas, assim. E... Mas Mas assim, de relaxamento, você tá falando de não, resultado. de relaxamento. Ah, de relaxamento, costas, com certeza, em primeiro lugar. Pescoço, cabeça. Nossa Senhora. Olha, essa região aqui, ó. De ombro, né? Não é a melhor. Ombro. Para relaxar. Isso. E No, de resultado, daí abdômen e inferiores, membros inferiores. numa das sessões do Drena, Jaque, lembro que você estava fazendo também, fazia comigo e fazia alternando entre bronzeamento. Lembra? E o bronzeamento é uma coisa que ele traz ali para a pele um, 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 um alto teor de água. Ele pede, né? O organismo pede essa água. E eu lembro que quando eu colocava o creme em você, né, para a gente poder realizar ali algumas manobras, principalmente na coxa, eu lembro que era uma coisa assim que tinha muito resultado, né? Porque Sugava o creme, né? hã? Sugava o creme, Ele né? sugava, mas assim, era incrível ver, por exemplo, o desenho da perna, porque era uma época que você estava treinando sempre, né? E assim, lembra que eu falava do desenho da coxa ali? Falava para você, falava assim, Jaque, que legal, né? Falei que bom que quando a gente faz as manobras de palpação, principalmente nessa área de coxa, como já estava dando um resultado muito legal, porque o treino ele é um desgaste para o músculo, mas um desgaste muito positivo, né? E às vezes a gente fala assim, nem tô a fim de treinar, e chega lá na academia, bum, treina, faz tudo, não é assim? Sim, total, quase todo dia assim. Eu não quero ir, mas a hora que chega lá faz 5 minutos, Sim. vai que vai. É um, é um potencial, potencializa o resultado, né? Do treino, da dieta, de tudo. É um conjunto muito bom. Certo. E nos dias seus semanais, entre paciente, correria, todas as suas atividades que você realiza, qual que é um dia que você acredita que é o melhor dia para você realizar o procedimento? Ai, Poli, na minha rotina de hoje, eu acredito que seria ou na segunda ou na sexta.
que são os dias mais tranquilos, que eu conseguiria aproveitar melhor o momento, a experiência. Certo. E já aqui, ó, eu vou falar para você, eu atendo muita gente, já atendi muita gente, não só aqui no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Mas eu vou falar, algumas pessoas, elas marcam muito a gente, tá? Você é uma delas. Não só por eu te receber na clínica, mas principalmente, né? Por ver o teu resultado na estética, que era uma coisa assim que eu via que era uma resposta. Claro, né? Você é uma menina nova. Eu não posso deixar de, eu não posso deixar de falar, né? Sobre o fator idade, principalmente para a gente que é mulher, é um fator que é muito considerável. A gente tem que pontuar. Mas assim, é um corpo, é um organismo que tem uma resposta rápida. E isso daí influencia o profissional a continuar, né? Então, eu não sei se você vai lembrar, mas algumas vezes a gente, né? Ficava nessa questão do horário. E você falava assim para mim, eu falava, que horas tem que sair daqui? Porque às vezes demora 10, 15 minutinhos a mais. A sessão é de até 1 hora. Mas depende o trauma ou aquilo que você quer alcançar na paciente, você leva um tempinho a mais. E você lembra que sempre passava um pouquinho? Sempre não, que eu não gosto de usar muito essa palavra. Mas muitas vezes passava um pouquinho do tempo? Sim. Acho que tudo que vai ser bem feito, que você está se dedicando, que você quer alcançar um objetivo junto com o seu paciente, às vezes acaba passando, né, um pouquinho do tempo estipulado, porque você está atrás de um objetivo ali maior, não só de ficar ali 1 hora com o paciente, né? Sim, e eu vou falar para você, para mim é uma entrega tão grande, né? Eu não sei como você, como paciente, sentia, mas para mim é tão prazeroso fazer o método, aplicar, que 1 hora para mim passa muito rápido, sabe? E depende do organismo, às vezes você consegue fazer essa ativação e o corpo já responder. Algumas vezes demora porque tem que ser ativado outros pontos, né? E eu costumo falar, eu olho sempre o paciente por completo, né? Eu não olho só, eu escuto o que você quer, mas eu te entrego, né, aquilo que você precisa, porque eu cuido mesmo de uma área total. Então, quando eu falo para você de uma área total, eu fico pontuando alguns, né, alguns resultados, ou como você entende aquele protocolo, você acredita que hoje esse método, ele é para mulheres mais novas, mais velhas, pela sua experiência, ele é para quem? Ai, Poli, pela minha experiência, eu acho que ele é para mulher que precisa se cuidar, precisa ter um momento de autocuidado ali, de olhar para si, um momento de cuidar da autoestima, da autoconfiança, da saúde mental, porque tudo isso não é só estética, também engloba a saúde mental da paciente. E eu acho assim, ele não tem uma restrição, né? Ao meu ver. Ele é para quem precisa se cuidar e ele é para quem quer se cuidar. Olhar para si, mudar o corpo, mudar a mente também, a forma de pensar, a forma de se olhar. Eu vejo dessa forma. O método ele tem uma restrição, tá? Ele só não é indicado para pacientes que já tiveram, estão em tratamento ou têm câncer, só. Porque como eu trabalho diretamente o sistema linfático, essa influência, ela reverbera no corpo de uma forma negativa, né? Porque com o estímulo constante, pode ser que eu venha manualmente a levar esses tecidos cancerígenos, toda essa massa, né, corpórea em relação ao câncer para outros locais. Então, sabe assim, pontualmente, somente pacientes que tiveram ou, sabe, estão em tratamento do câncer que não podem fazer, tá? Só o resto das pessoas todo mundo pode fazer, porque quem tem câncer ou já teve, o estímulo, o método que ele é utilizado é outro método, né? E são pessoas que eu acredito que é muito bom também, só esperar esse barulho. São pessoas que também precisam desse cuidado, né? E eu percebo que
muitas vezes, ou por intercorrência da vida, ou por se deixar, a pessoa não se tratou, não se cuidou, não entendeu esse momento. Mas daí é, é outra experiência, é outro tipo de método, é tudo muito diferente. Mas existe também de forma manual, a pessoa também vai ter resultado, a gente vai conseguir, mas a gente não trabalha linfático. Tá? Então, o linfático a gente não trabalha, trabalha músculo, vascular, outras coisas. E relaxa a pessoa, que é uma coisa muito, uma forma muito positiva, né? Você ali, já que em consultório, né? Eu costumo falar que o seu trabalho, ele é um trabalho, como que eu vou te falar a palavra certa? Que muda o mundo, tá? Essa é a frase, não é nenhuma palavra, é um termo. Né? Eu falo que advogado e psicólogo, como você lida diretamente, né, com todos os pacientes, você precisa também desse momento. Quando você sabia na sua agenda que você tinha esse momento, como era para você? Ah, era ótimo, né, Poli? Sabia que eu poder chegar lá, esquecer do mundo, que você ia cuidar de mim e eu ia sair de lá flutuando. Então, para mim era incrível. É muito bom. Você, a partir do momento que você escolhe fazer isso pela primeira vez, aí tudo muda. Você sempre vai querer fazer, porque é uma experiência muito boa mesmo. É isso. Jaque, como eu falei, né, no início da live, é muito fácil para mim ter esse diálogo com você, porque é o que eu falo, eu admiro a pessoa e o profissional, né, junto ali, é uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Que em momentos de terapia com você, eu me lembro de várias vezes, assim, de eu ter ficado com aquele choro, né? Teve um momento que eu passei por uma dificuldade de saúde muito grande, eu lembro que quem sabia era o meu marido e você, né? Eu não tinha como contar, porque quando a gente passa por situações delicadas, depende o que a gente fala para alguém, a pessoa ela muda o olhar para a gente, né? E quando a pessoa ela está passando por uma dificuldade de saúde e a outra pessoa olha com esse olhar de dó, de pena, de piedade, muda, transforma, não tem como, né? Porque a gente quer achar que a gente vai superar aquilo ali, como de fato Claro. foi feito, né? E nessa superação, a gente não quer olhar para trás. Então, eu sou muito grata de verdade a todo esse momento que a gente passou junto, tá? Assim, são momentos que eu jamais vou esquecer. Eu lembro quando você foi para Londrina, que a gente fazia também online, né? Temos que voltar, tá? Esse Sim. ano, eu sei que é um ano complexo, porque é ano de especialização em Maringá. Porém, eu acredito que quando a gente se organiza, a gente vai lá e faz, né? E essa organização é uma coisa que eu coloquei como prioridade esse ano, que mesmo de forma online, a gente precisa retomar de onde a gente parou, tá? Isso eu tô te falando, eu sou a paciente nesse momento, tá? Então, assim, eu sou muito grata de verdade à sua vida, à sua experiência, o EMDR, que é uma coisa, assim, que eu acredito que é uma das melhores experiências que eu vivi, né? Assim, os estímulos que aquelas bolinhas trazem na mão do paciente é uma coisa, assim, que reverbera diretamente no cérebro, é incrível. Então, assim, eu te agradeço imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda lotada e eu sei que você parou, a gente agendou antes, né, para a gente poder se falar, para você. Obrigado pelo depoimento sincero, por você ser essa pessoa, sabe, assim, que eu admiro demais mesmo, tá? Não é falso, é totalmente verdadeiro tudo aquilo que eu digo para você, é de coração mesmo. Agora eu tô dizendo em público, né? Mas você sabe porque você escuta isso em particular. Sim, eu agradeço, Poli, você ter me escolhido também, porque eu amei ser sua paciente, eu sinto falta todos os dias aqui. Você tinha que mudar para Londrina também, tá? Ah, é tudo muito bom. Você cuida dos seus pacientes de uma forma muito diferenciada. Você busca cuidar de verdade, não só da carcaça. Você cuida de tudo, da alma, da energia, do coração, você trata bem, você resolve, você ajuda, você acolhe. Então, para mim foi um prazer enorme ser sua paciente e vou continuar sendo. Não sei como, a gente vai arrumar um jeito, vai fechar essa clínica no sábado para mim. Mas vou continuar. Conta Muito comigo. Jaque, obrigado de coração mesmo, tá bom?
Foi uma honra te receber agora. Eu vou te liberar porque eu sei que você tem coisa para fazer. Tá bom, meu amor? Obrigada a você, Um Poli. beijo. Fica com Deus, tá bom? Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.